Fala galera, pois bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa saga, da nossa série de Noob Starter. E hoje eu quero brincar na Quimera, né? Então, antes de falar como é a Quimera, vai aqui um recado dos nossos patrocinadores. Galera, uma pausinha rápida aqui no vídeo só pra fazer um adesivo da Next Level. Pra quem não conhece a Next Level, eu, o John, o Rog e o Metatron abrimos essa plataforma que funciona no Discord aí, que é bem simples e a gente oferece tudo quanto é tipo de serviço de raid. Galera, na Next Level vocês têm acesso a aprimoramento de chefe de clã, Hydra, Quimera, pilotagem de fusão, pilotagem da arena ao vivo, aprimoramento de todas as suas dungeons, de Shogun, de Sand Devil, de todos os conteúdos no jogo. A gente tem esse serviço para vocês. E, além disso, a gente tem as contas Starters, as contas Endgames também aí, né? Que vocês podem tanto comprar quanto vender as contas de vocês. Quando se fala sobre essas vendas, né, de contas, compras e vendas de contas, a gente tem um catálogo aqui onde vocês podem escolher as contas que vocês tiverem interesse. Você também pode colocar as contas de vocês nesse catálogo. Então, é um catálogo muito importante para vocês verem as continhas disponíveis. O mais importante de tudo é vocês entrarem lá no nosso Discord, porque lá sempre tá rolando promoções, sorteios, brindes, vouchers e várias coisinhas. Então tem que entrar lá para vocês poderem ficar de olho em tudo isso que tá acontecendo. Basta entrar no Discord aqui, a gente vai deixar o linkzão aqui para vocês. Vocês entram no link, abram o ticket de vocês. E galera, sempre muito importante, ler as regras e o como funciona de todos os serviços quando vocês quiserem algum servicinho aí na conta de vocês. Bom, meus companheiros, aqui, né, nós temos a Quimera. Eu poderia falar da Hydra, mas a Hydra eu não consigo bater, eu tô inelegível. Então, só daqui 3 dias a gente vai conseguir fazer alguma coisa na Hydra, né? Mas vamos de Quimera. Quimera ela é muito importante, certo? A Quimera é muito importante você ir conseguindo bater aos pouquinhos e tal. Porque na Quimera você vai conseguir ganhar pedrinhas para suas relíquias, né? E você vai ganhar os negocinhos das relíquias, tá? E a relíquia, ela é muito importante. A relíquia, ela muda o patamar do seu boneco, né? E você também vai ganhando aqui as partes do Embris, né? Que é um mítico gratuito, né? Que é esse mítico aqui. Convocações. Quando eu falei, não consegui fazer o Donatello, né? E chegamos em 55. Eu nem fui muito atrás de algumas outras coisas, porque daria pra dar uma forçada a mais e pegar mais partes. Eu acho que se eu tivesse vencido alguns torneios que vem partes extras dele, talvez daria. Mas infelizmente, F, não teremos o Donatello nesta conta starter, certo? Mas como eu estava falando, aqui temos o Embris, que é um mítico de graça. De graça. É, de graça, né? É basicamente de graça. É só você ali ficar decorrendo no jogo. E você tem um mítico de graça depois ali de 6, 8 meses. Eu, em 9 meses de conta, eu ainda não tenho o Embris na minha conta. Porque eu não conseguia bater na Quimera, nunca consegui bater, não batia na Quimera antigamente e tal. Eu fiz muita coisa errada na minha conta que já era pra mim estar de Embris. E ele é um mítico muito interessante. Então, caso você vai jogando, o Embris é o caminho fácil pra você ter o primeiro mítico do seu primeiro mítico do jogo. Acho que 99% de certeza vai ser o Embris. Mas pra isso acontecer, você tem que bater na Quimera. Pra isso acontecer, você tem que fazer a Quimera acontecer. Você tem que fazer a Quimera funcionar, né? Meu time, meu clã não bate normal e nem nada. Eu acho que no normal daria até pra eu conseguir bater de boas. Vem uma partezinha. E aquilo, se eles não derrubar, a gente só ganha um baú por semana, né? Então eu vou tentar aqui fazer, que nem eu já bati uma vez pra ver como funcionava. Dei 33 milhões. Então, praticamente, as minhas 2 chaves conseguem derrubar a Hydra no fácil. E só que aí no normal não vai funcionar. Então, esse clã aqui vai me travar bastante pra me conseguir o Embris de forma efetiva. Cara, é difícil. Pesquisar clã também é muito complicado. Mas, enfim, vamos aqui falar de Quimera. Quimera, você tem 4 coisas da Quimera, né?
A quimera são 4 situações. A quimera você tem a forma dela base. Depois você vem de carneiro. Eu tô olhando pra lá, é melhor olhar pra câmera. Depois vem de carneiro. Depois você vem leão. E depois você vem a víbora. Certo? Cada fase dela tem uma mecânica diferente. Cada fase dela tem uma situação por trás pra fazer acontecer. A fase base dela, ela tem... Aqui, se você for olhar... A fase base dela, você tem... Ela ataca todos os inimigos, ela coloca um malefício de irritar. E se o alvo tiver com menos de 50% da vida, coloca um... Não, calma aí. Coloca um malefício de irritar por um turno. Se o alvo tiver menos de 50% de vida, coloca um malefício de irritar por 2 turnos. E também coloca um diminuir velocidade de 30% em todos os aliados, né, em todos os inimigos. Ela sempre vai começar batendo com essa consumir matéria, que faz com que ataque todos os inimigos. E antes de atacar, ela remove todos os benefícios de todos os inimigos. E o dano causado por essa habilidade aumenta em 10% para cada benefício removível. Então... Aqui também funciona meio que como o grifo que eu falei. Só que o grifo ele só tira, né? Aqui você meio que não quer colocar benefícios. A não ser que você tenha uma resistência muito alta. E bota resistência nisso. Porque ela tem uma precisão muito alta. Tem que ter uma resistência muito alta para você conseguir colocar seus benefícios e ela não tirar seus benefícios. Então bater já protegendo seus benefícios é melhor. Para você não perder eles. Depois ela tem... Esse daqui, que ela ataca todos os inimigos, o dano causado por essa habilidade aumenta em 10% para cada malefício que ela tiver. E também coloca um benefício de aumentar a velocidade dela por 2 turnos, certo? E ela tem aqui o bater normal dela, que ela bota um irritar, né? Aí tem a metamorfose, tem a presença forte, ela recebe 10% menos danos para cada inimigo sem benefício, se acumulou até 50%. Então se você não tem benefício, ela ganha menos dano. Né? E também recebe 50% menos de dano de inimigos que estiverem com malefício de irritar, né? E aí ela tem essa coisa dela que tipo, para cada desafio que você faz aqui, ela vai estacando umas habilidades e tudo mais. Ela é imune a tudo, né? Como qualquer outro boss, ela é imune a petrificar, atordoar, congelar e tudo mais. E o dano inicial causado por habilidades que aumentam com dano baseado na vida máxima da quimera não pode exceder 100 mil. Engraçado, isso aqui é diferente. Isso aqui não é baseado em porcentagem, né? Tipo, igual os outros que tem tipo 10% de dano, né? 10% da vida. Não, isso aqui ela é é cravada mesmo. Ela só pode tomar tipo até 200 mil na outra pesadelo. Então, é bem... Porque os 10% de uma aranha... 10% de 4 milhões seriam 400 mil, né? Então aqui é bem mais reduzido. Até porque ela tem muita vida, né? Então se fosse 10% realmente. O dano sofrido por veneno é só de 2,5 e não pode exceder 10 mil de vida. E o dano sofrido por um time de um malefício de veneno de 5% não pode exceder 20 mil de vida. O dano sofrido pelo queima-vida não pode exceder 40 mil. E o dano de refletidos e o dano recebido da maestria de mestre da guerra ou matador de gigantes não pode exceder 100 mil. E o dano levado por malefícios de punir, que é o meteoro, também não pode exceder aqui valores pré-definidos, né? Esse aqui é a fase base dela, né? Você enfrenta a base dela 3 vezes. Porque a cada 5 turnos ela muda para a fase base dela. Você tem a fase do carneiro. A fase do carneiro é a fase que você vai enlouquecer. Porque é a fase onde o seu Nuker vai morrer, tá? Se o seu Nuker não tiver... Se você não contornar o carneiro, o seu Nuker vai morrer. Porque vamos lá. O carneiro, no começo do turno, ele vai colocar o duelo, né? O duelo faz com que inibe o seu personagem de menor dano crítico, certo? E porque normalmente o seu Reviver vai ser o personagem com menos dano crítico. Então ele vai botar o punir, e o punir, o punir não, o duelo. Se você não esgotar a barra de duelo, o seu boneco fica travado ali.
Entendeu? E vamos lá. Ela tem o pisão monstruoso. Ela ataca 2 vezes aleatoriamente. O primeiro acerto prioriza um inimigo que estiver sobre o efeito de duelo. Então ela vai bater no boneco, o seu boneco sacado com duelo. E cada acerto diminui o medidor de turnos em 50%. Se o medidor de turnos do alvo for menor que 50%, também aplica o malefício de atordoar por um turno. Fornece um turno extra se o malefício de atordoar for colocado por essa habilidade. Isso aqui, cara, é aquele negócio. Se o seu boneco atordoar, ele vai ficar ali estacando. Então, tipo, basicamente vai matar seu boneco. Se o seu boneco não resistir, ele vai morrer. Então, o seu Reviver, a tendência do seu Reviver morrer é muito, muito grande. Muito mesmo. É muito alta o seu Reviver morrer. Aí tem o terremoto de martelo, que ela ataca um inimigo e em seguida ataca todos os outros inimigos. Aumenta o dano causado a todos os outros inimigos em 1% para cada 1% de vida perdida pelo alvo inicial, se acumula até 50%. Ela coloca o malefício de atordoar em todos os inimigos, exceto no alvo inicial, por um turno, e também diminui o medidor de turno de todos os inimigos, exceto o alvo inicial, em 50%. Se o malefício de atordoar for resistido ou bloqueado. Em seguida, remove todos os benefícios de bloquear o malefício de todos os inimigos. Por fim, coloca o malefício de diminuir taxa de crítico, o malefício de diminuir dano crítico e o malefício de diminuir velocidade. Ela tem a mutilação devastadora, que ela ataca o inimigo antes de atacar, remove qualquer benefício que afetam positivamente as estatísticas e substitui pelo malefício equivalente. Então, se você tem um aumentar ataque, você tem um aumentar ataque, ela coloca o diminuir defesa. Você tem um cura contínua e o fortalecer são substituídos por redução de cura e o enfraquecer por 2 turnos. Aumenta o dano causado em 10% para cada benefício convertido em malefício por essa habilidade. Se o dano causado por essa habilidade for igual ou maior a 20% da vida máxima do alvo, repete o ataque. O carneiro é uma desgraça, mano. E o carneiro, ele tem aqui que faz realmente a coisa se tornar um complexo. Que é o quê? Quando a quimera está sobre o malefício de medo e medo real, o efeito de redução de dano do duelo não é ativado. Boa! E o que isso significa? Significa que você precisa aplicar medo nela para ela não ativar o foco inquebrável, que é o que? Ela reflete 25% do dano que o seu boneco der. Todo dano que o seu boneco der, ela reflete 20%, 25%. Assim, o seu Nuker vai morrer, cara. Se o seu Nuker dá 100k de dano, ele vai refletir 25k de dano. Ele vai ficar tipo, isso aqui de morrer. Porque normalmente um Nuker vai ter tipo 40, 50k de dano. Então, mano, morreu F, né? Então o grande problema da quimera é que do carneiro é você basicamente matar o seu Nuker a todo momento. Você vai matar o seu Nuker e você ainda vai fazer com que provavelmente o seu Reviver morra, entendeu? Aí a gente vai pro leão, né? O leão ignora. Honestamente, o leão, ele é bem whatever. O Rei Leão, ele foi feito pra realmente balancear tudo, pra você dar dano pra caramba sem nenhuma preocupação. Tem aqui com diminuir defesa, enfraquecer e tal, mas eu não vou nem perder meu tempo lendo, porque o leão a gente só bate nele, né? E nós temos aqui onde você vai perder. A víbora vai fazer você perder, por quê? Porque a víbora, quando ela entra em campo, ela vai remover todos os seus benefícios. Então, um turno antes da víbora entrar, você tem que fazer com que seus bonecos não tenham malefícios, não queime seus benefícios, faça com que não queime seus benefícios, tá? Não queime seus benefícios, porque ela vai entrar e vai roubar. Ela vai roubar, que é com essa neva paciência, ela vai roubar, vai colocar sensibilidade a venenos, e ela vai colocar ainda 3 stacks de 3 turnos de veneno, né? Então aqui é onde sua vida vai derreter. Se você também tem que guardar remover malefícios aqui, senão você vai morrer, né? Ela tem esse ciclone de ferrões aqui também, que ela ataca todos os inimigos. Esse ataque causa dano de alvo único em cada alvo individualmente, em vez do dano AOE. Antes de atacar, ela coloca um malefício de bruxaria
E uma redução de cura em 100% em todos os inimigos por 2 turnos. E ativa instantaneamente todos os malefícios de venenos em todos os inimigos em 2 vezes. Então, cara, ela bota muito veneno. Se você não limpar seus venenos, ela vai dar mais dano ainda, porque ela vai estacar todos os venenos ao mesmo tempo, né? Então, e ela também ainda tem o contágio mortal, que é o necrose. Que quando o inimigo é morto, ela coloca o necrose em todos os outros inimigos. O acúmulo de necrose não pode ser resistido ou bloqueado. O acúmulo de necrose só pode ser removido, revivendo um aliado morto. Se vários campeões forem revividos, o número de acúmulo de necrose removido será igual ao número de campeões. O necrose é o que? O necrose é cada inimigo morto. Você vai tomar um valor fixo. Acho que é tipo 5, 10, 15, 20%. A cada inimigo morto você toma 5% de dano bruto na sua vida, né? Então, bem complexo. Então, é isso. O leão você estoura e tudo mais. Vamos parar de enrolação, que esse vídeo vai ser longo pra porra. E vamos aqui bater na quimera aqui e ver e explicando o que acontece, né? Ainda bem que meu aplicativinho aqui é mais rápido. Chegamos. Aqui pode dar o queima-vida mesmo, não faz diferença. Aqui bota benefício? Não bota. Pode estourar tudo também. Aqui bota o escudo. Não queremos isso. Aqui bota um fortalecer. Não queremos isso. Queremos só bater, porque não queremos nenhum benefício. Pronto, bateu. A habilidade 2 aqui da Sil não faz diferença, então aqui realmente é inútil. Vamos bater. Bateu. Agora sim eu posso colocar as coisas, né? Posso colocar aqui. Posso botar aí meu escudo. Posso ir batendo sem nenhum problema. E vai cachorrando. E vai cachorrando. Eu acho que até a habilidade 2 dela é interessante, porque ela coloca um bloquear, diminui velocidade. Diminuir velocidade é bom, porque faria bater mais vezes. E tal, né? Mas vamos ficar de A1 aqui mesmo. A Sil aqui não faz diferença nenhuma, porque ataca 2 vezes e bota atordoar, então foda-se, não faz nenhuma diferença. Vamos batendo. Aqui, se roubar é nós. Roubou. Bom. Bate. Bem simples. Ó, botou o irritar. Vai tomar menos dano. Vai batendo, ó. Vai batendo. Ó, daqui um turno ela vai roubar todos os benefícios, né? A cada 5 turnos ela vai trocar. Então, posso colocar aqui o queima-vida de novo. Enquanto ela bater, ela vai tomar mais dano. Não posso botar os benefícios, porque eu não quero perder. Ela bateu e não roubou o benefício do Geomancer. Muito bom, né? Agora a gente vai batendo aqui bem simples. Aqui, pode ir batendo sem tranquilo. Na próxima turno vai ser o... Eu podia ter botado o benefício ali, mas... whatever. Vou batendo aqui de boa aqui. Vou batendo mais um pouquinho. Vou batendo tudo de A1. Posso botar o escudo. Não vou botar isso aqui, porque não me interessa agora. Interessa só depois. Vamos botar aqui o pé de pedra. O pé de pedra 2 vezes. Vamos roubar esse benefício aqui. Roubamos. Taos. Chegamos no carneiro. Ele deu o duelo no Geomancer. O Geomancer é o que tem menos dano crítico em todo mundo. Que absurdo. Então a minha ideia de ele fazer refletir o dano não vai funcionar, né? Deixa eu transformar ela aqui. E deixa eu ver aqui. Diminui velocidade. Diminui defesa. Diminuir defesa é bom, né? Mas vamos botar aqui pra diminuir a velocidade dela. Vamos batendo e você vai perceber que meus bonecos vão tomando dano. Vão tomando 15% de dano, né? Ó, o Artak quase morreu já. O Artak quase morreu. Ó, olha o tanto de dano que deu. O Bivald tá só pela misericórdia. Vamos voltar pro normal, porque como eu disse, não compensa muito. Vamos limpar tudo. Bivald não morreu ainda. O Artak quase morreu. Olha só, consegui fazer uma trial. Ah, e tem uma coisa também, mano. Tem as trials que você tem que fazer. E essas trials vão dando... são desafios, né, que você vai fazendo. Que vai dando ali mais negocinhos e tudo mais. Mas,
Cara, você não vai conseguir fazer trial, tá? Você não vai conseguir fazer trial, é muito... Você tem coisas muito específicas, tipo essa aqui eu precisava dar dano nela quando ela tiver com diminuir defesa e eu tiver com um manto perfeito. Funcionou. Essa aqui, tem que dar dano nela quando ela tiver com medo. Tem que dar dano nela quando meus bonecos tiverem com aumento de precisão, e assim vai. O mais fácil de dar trial é o leão, tá? O leão é onde você, tipo, só dá bater quando você tiver com aumento de defesa. Você bater, ele te bater quando você tiver com escudo. E, esse aqui, se eu conseguir chegar aqui com a Teodose é até mais simples. Esse aqui é só tipo assim, bater nela quando você tiver com 5 benefícios únicos e aqui e tal. Então você vai lendo aqui bem de boa, tá? Mas é bem complicadinho você realmente fazer as coisas a funcionar, fazer as trials funcionar. Tem uma trial que eu consegui aqui no... Eu consegui fazer essa trial aqui na Quimera, só que as trials elas resetam, tá? Então, se você conseguir fazer essa trial aqui, você, numa chave, na outra chave você pode tentar fazer ela de novo e tal, pra você ir ganhando mais peças, né? Percebe-se que eu esgotei o duelo. Quando eu esgoto o duelo, o meu boneco pode voltar a ser usado, né? Então, o boneco pode ser usado. Coloque 2 malefícios únicos na Quimera e 2 benefícios únicos nos seus campeões em até 3 turnos. Olha só, que interessante. Daria pra mim já fazer isso aqui, colocar 2 malefícios únicos e 2 benefícios únicos. Eu não faço a mínima ideia de quais 2 benefícios únicos eu poderia colocar aqui de imediato assim, não, cara. Sendo bem sincero, pra mim conseguir fazer isso aqui agora, acho que não vai dar, não. Ela tá com 2 malefícios únicos. E 2 benefícios únicos. Teria que ser um pele de pedra. Alguma coisa aqui. Foi. Mais uma trial completa. Bloqueei 2 malefícios de atordoar, usando os benefícios de bloquear malefício, interceptar a pele de pedra. Quimera. Então ela vai bater em mim, ela vai atordoar e eu tenho que me proteger disso daí. Com bloquear malefícios, interceptar ou pele de pedra. Então basicamente ela teria que bater na Teodose. Enquanto a Teodose estiver de pele de pedra, não vai ter. Infelizmente, acho que não vai dar tempo. Eu tô gastando muito. Apesar que agora que o duelo já foi sanado, tem uma coisa aqui também muito simples. Não é esse daqui. A forma do leão tem o absorver. Meus bonecos têm absorver. Então tá bem tranquilo. Teodose não foi, né? Então, piu. Tá batendo. Vai dando. Vai macetando. Vamos ver se for aqui. Acho que não vai dar, não. Porque tem que ser bloqueio 2 malefícios. Né? Tem que se bloquear 2 malefícios, acho que ao mesmo tempo. Então não tem como fazer esse negócio funcionar agora. E eu usei no momento errado, né? Porque agora tá todo mundo estacado com vários negócios e tudo mais. Agora o Quimera de novo, então daqui a pouco volto. Estamos aqui no leãozinho agora. Vamos dar uma olhada nas trials pra gente ver se a gente consegue. Olha só, tem que botar um absorver. Tem que dar um dano nele quando ele tiver de absorver. E tem que dar dano nele enquanto a gente tiver com aumentar defesa, né? Vamos ver se a gente tem alguma coisa disso aqui. Botar aqui e tal, pele de pedra e tal, papapá. Medo real, o medo real procando, né? Cara, eu acho que aumentar a defesa. Acho que não tem nenhum que aumenta a defesa. Acho que o Bivault aumenta a defesa, não sei, cara. Se não F. Se não, esquece. Deixa eu ver. Escudo. Fortalecer. Tá, não tem aumento de defesa, então esquece completamente. Tem um absorver, que eu não reparei quem tem um absorver. O Bivault tem um absorver. O Bivault tem um absorver aqui na A2 dele. Então a gente teria que dar dano nele enquanto ele tiver. Se procar o absorver. Não procou, porque a resistência dela é absurda. Essas outras formas dela tem muita resistência. Então você precisaria de muita precisão pra procar. E você ainda tem aquela questão de ter o azar de dar os 3%, porque você tem 97% de chance de fazer acontecer, tá? Então existe ali o 3% de chance da máquina, que eu acho ridículo.
Acho que a máquina ter 3% é idiotice. Eu acho que deveria sempre acontecer. Porque, pô, cara, isso você perder uma run inteira porque simplesmente procurou um 3% é brincadeira. E isso fica muito provado na Hydra. Na Hydra acontece muito disso. De você poder perder uma run inteira porque dá ali os 3% e basicamente a sua run vai pro lixo e tudo mais. Bom, não vamos conseguir fazer isso aqui. Eu teria que causar dano à Quimera comigo tendo 5 benefícios únicos, né? E dar dano nela enquanto ela tiver de absorver. Acho que eu nem consigo colocar 5 benefícios únicos nos meus bonecos. Eu teria que bater nesse aqui, tá em 19 já. Só que cada parte da Quimera ela aparece 2 vezes. Então você tem 2 leão, 2 víbora e 2 carneiro. Então na próxima vez eu teria que tentar ali ver, torcer pra eu absorver, procar e acontecer e tudo mais. Tá no 19. Tá, aqui ó. Tem 3. De mais 2 benefícios. E o medo real tá procando muitas vezes aqui, hein? Pelo amor de Deus. Ó, não procou de novo. Então, esquece. Não vamos conseguir fazer a try do leão. Então, voltamos a hora que tiver na víbora. Bom, chegamos... Estamos aqui perto da víbora, né? Que é onde tudo pode dar errado. Olha isso aqui, cara. Ai, cara. Vamos ver se dá pra fazer alguma coisa aqui. Tem esse aqui, né? A gente tá com aumentar velocidade e ela tá com diminuir ataque, né? Então tem como, né? Eu guardei a habilidade da Teodósia de limpar pra isso, senão a gente tá feiralitos, estaremos feiralitos. Esse aqui bota o diminuir ataque, então é bem triste. E esse aqui bota o diminuir ataque, ele ainda não estava de prontidão. Vamos roubar aqui. Bateu tudo. Não procurou diminuir ataque. Então nem fez diferença. Nem fez diferença. Então eu consegui fazer esse daí do negócio. Ah é, mano, a Vibra tem essa questão também. Ela pode botar um petrificar, velho. Ela pode bater e te botar um petrificar ali também. É uma maravilha. É uma delicinha. Ela já vai usar de novo o negócio. Não deu diminuir ataque novamente. A gente não vai conseguir fazer o negócio. A habilidade. Não vamos usar o escudo. Porque não compensa. Porque ela vai roubar tudo já. Pronto. Deu pouco. Deu pouco dano. Não deu nada demais. E bom, é isso, meus amigos. Basicamente agora é só ir até o final. Não tem muito o que fazer. Não vai acontecer muita coisa de diferente. Eu acho que eu vou conseguir zerar a barra da vida dela. Fazer com que a gente ganhe 2 baús. Enquanto a gente não acha um clã melhor. Eu queria muito um clã muito bom. Mas infelizmente é muito difícil arrumar clã nesse jogo. Até pra pesquisar, pra fazer as coisas funcionar e tudo mais. É bem chatinho, não é mesmo? Então é isso. Volto no final do vídeo mostrando o resultado. Tá. Nossa, eu nesses últimos vídeos eu tô olhando muito pro segundo monitor aqui, ó. Em vez de olhar pra câmera, né? Eu não sei porquê, mas enfim. Voltamos com o resultado daqui a pouco. Bom, 64 de 65, né? Ela vai chegar aqui no 65. Ela vai simplesmente ir embora. Vou continuar no automático aqui. Consegui mais uma trial. A trial do negócio da Vibra lá. E bom, é isso, meus amigos. 30 milhões. Só vamos o resultado. Pegamos mais umas pecinhas. Certo? E derrubamos ela. Somente eu dei 63 milhões de dano nela. A primeira deu 30. A segunda deu 33. A diferença de um para outro, você pode ver que a diferença entre eles foi basicamente gear. Tá? Foi basicamente equipamento. O equipamento fez com que eu desse mais 3 milhões de danos a mais, né? Infelizmente, nem compensa pra mim bater no... Talvez compensa bater aqui. Mas realmente só seria realmente muito efetivo se derrubar. Se não derrubar, não tem porquê. Porque é melhor eu pegar 2 baús aqui. Não, pior que não. Pior que eu tô falando besteira. A partir da próxima semana eu vou bater aqui pra pegar esse baú do guerreiro. E bater aqui pra tentar pegar o baú
do cavaleiro. Porque eu vou pegar 2 baús, querendo ou não. Só que esse baú será bem melhor. Outra coisa também interessante aqui no conflito da quimera, que você tem isso aqui, primeiro e segundo lugar, que você ficar entre os primeiros lugares aqui na batalha de clãs, você vai ganhando esses baúzinhos, onde você pega mais pedrinhas e tudo mais. E, bom, aonde você vai fazer o uso desses negócios, né, do que você acabou de ganhar? Aqui na criação de relíquias, ganhei muito pouquinho, onde você realmente vai ganhar esse negócio. Eu tenho aqui florzinhas para poder forjar do evento, né, dos eventos. Eu não vou fazer agora, eu vou esperar acabar, né, as coisas. Eu queria muito pegar esse franguinho aqui. Acho que eu vou atrás dele, desse franguinho aqui, né? E acumulando um pouco mais das pecinhas, né? Pra mim poder fazer num vídeo. Olha só, essa dominação de arena dá 25 pecinhas, tem que ter 703 pontos e tal. Treinamento de campeão aqui, vamos ver, a gente tá aqui dando uma olhada nos torneios. Estamos em 4º lugar. Cara, estamos a 300 pontos do 3º lugar, hein? Cara, se eu forçar um pouco, eu pego esse 2º lugar até, hein? Não tá tão longe, velho. Não tá tão longe assim. Caraca, não tá tão longe, mano. Acho que eu vou forçar aqui pra tentar pegar aqui, pra me pegar mais 50 partes aqui, pra tentar formar relíquia. Essa parte do Donatello aqui, infelizmente, é F, né? Tipo, ó, gente, vamos calcular. Aqui tem 10, tá? 30 mil. Não daria, né? Mas vamos supor. Mais 10. Aqui. Não. Cliquei já aqui já. Eu tenho um negócio. Aqui também não tem. Não. Então seria mais 10. Teria o evento, né? Aqui a corrida de convocação. Que daria mais 15. Então já seria mais 25 pares. Perceba-se que eu não abri nada. Tá? Não abri fragmento. Porque, cara, honestamente, só um detalhe aqui, né? Daria mais 10, mais 15, dariam 25 pares a mais. 25 pares a mais dariam 80. Faltaria 20 ainda. Mas eu não abri fragmentos porque os bonecos são bem, né? Tipo, o Graxo seria muito foda, né? Ele é um boneco muito da hora. Esse cara aqui também, o Asgore, que é o Thor da Shop 2, é o Thor da Shop 2, né? Mas ele nem fede nem cheira. Essas 3 raras são da Mikage, são da fusão da Mikage, né? Seria interessante também. Aqui é legal. Aqui é legal. Aqui nos vazios tá interessante. Porque você tem a chance de pegar ele, né? Que é o Destruidor. Depois ele não vai vir mais. E você tem um Canibal, que é muito bom. Esse boneco aqui é bom. Já foi também da fusão. Eu não lembro de qual parte de fusão ele era. Mas esse boneco aqui é bom. É ok. Né? Mas eu acho que eu acho que gastar meus fragmentos pra ir atrás desses bonecos aqui não compensa muito não, sabe? O Graxos vale muito a pena. Aqui vale a pena. Aqui vale a pena pelo simples fato de ser épicos da fusão da Mikage. Então vale a pena. Mas eu não iria tão longe aqui. E pelos meus cálculos, se eu gastasse todos os fragmentos, se eu gastasse todos os fragmentos, eu acho que eu conseguiria chegar aqui. Então eu teria mais uma relíquia aqui, né? E aqui eu teria mais 25 partes, né? Então eu acho que é muito gasto para pouca eficiência. Então basicamente por isso que eu não fiz isso, né? Pulador de calabouço. Chegamos aqui, 85, né? Falta apenas 2 horas e meia. Então eu teria que correr muito para tentar pegar esse Liro Solar aqui, mais 50 partes. É muito difícil esse pulador de calabouço. Muito difícil mesmo. Então eu teria que correr muito pra tentar pegar isso aqui. 85. E aqui foi. Então a gente daria. Cara, pior. Até daria ali, né? Mas é isso. Então basicamente é isso. Por isso que eu não abri
fragmentos. Não vi necessidade, acho que não compensa. Nossas almas aqui. Estamos aqui, temos ainda algumas almas pra comprar. Temos 22 almas pra poder comprar aqui. Não comprei pra segurar a tentação. Ainda não veio nenhuma alma boa pra nós. Não veio nenhuma alma que realmente nos interesse, né? E, bom, é isso, meus amigos. Obrigado por assistir mais um vídeo. Vejo vocês no próximo guia. Que ainda falta Shogun. E falta areia, né? E... bom, foi isso hoje. Obrigado por assistir. Até a próxima. Valeu. Falou.